Olá, bem-vindos à Medcel. Meu nome é Rafael Munerato e hoje, dentro da cardiologia, nós vamos estudar o tema de avaliação perioperatória. Esse é um tema frequentemente cobrado, não só na nossa atividade clínica, em visitas, em quem trabalha dentro do hospital, em equipe assistencial, como também em questões de prova. Então, não só é uma atividade do cardiologista, muitas vezes ela é do cardiologista, por isso está dentro de um dos capítulos da cardiologia aqui no curso de vocês da Medcel. Mas várias vezes quem acaba executando também esse risco perioperatório é o clínico geral. Então hoje, nessa apresentação, a gente vai passar pelos principais aspectos da avaliação perioperatória, tanto pensando na avaliação cardiológica como na avaliação clínica geral, ok? Vamos lá. Então, primeiro, o próprio nome, né? No passado, o pessoal chamava isso de risco cirúrgico, mas o foco não é só a cirurgia em si, o foco não é só o ato da cirurgia, é todas as ações que compreendem o período antes do paciente operar, durante o procedimento cirúrgico e pós o procedimento cirúrgico. Então, por isso que nós chamamos hoje de avaliação perioperatória, ok? Então, a probabilidade, né, o que a gente chama de a existência de um risco cirúrgico, ok? Então, existe a avaliação perioperatória e faz parte da avaliação perioperatória a gente analisar o risco cirúrgico. Diferente de antigamente, que a gente chamava isso de risco cirúrgico. Bom, a análise do que a gente chama de risco cirúrgico é definido como a probabilidade de ocorrer complicações resultantes da preparação pré-operatória, da anestesia e da própria ato cirúrgico e da fase depois do paciente se recuperar, ok? Morbidade relacionada a procedimentos cirúrgicos acontece de um ponto de vista geral, dado epidemiológico, 3 a 10% dos pacientes. Claro que isso varia muito, varia com a cirurgia, varia com o tipo de paciente, e é isso que a gente vai estudar juntos agora. Objetivos. Então, quando você está avaliando um paciente para esta avaliação perioperatória, ou quando você vai ver uma questão de prova relacionada a isso, tudo o que você fizer tem 4 objetivos. Identificar o paciente, se ele tem uma comorbidade ou não, avaliar o controle dessa comorbidade, quer dizer, se é que o paciente tem alguma doença, alguma comorbidade, como ela está? Está estabilizada? Está instável? Ele está piorando a sua gravidade? Terceiro objetivo, quais são as ações para eu conseguir diminuir o risco do paciente passar por esse procedimento? E por último, escrever as recomendações gerais para o paciente. Então, o item número 1 do risco cirúrgico, avaliação perioperatória, é avaliar o paciente, tá certo? Então, aqui na anamnese, principal destaque para todos os antecedentes pessoais, para a gente poder determinar quais doenças o paciente já sabe que ele possui, quais são as suas comorbidades, né? Então, existem antecedentes pessoais já diagnosticados e antecedentes pessoais suspeitos. Então, às vezes você vai avaliar o paciente, ele nunca teve um diagnóstico de DPOC, mas ele é tabagista e na sua anamnese você percebe que ele deve ter um diagnóstico de DPOC, apesar de ainda não avaliado, diagnosticado. Ainda na anamnese, atenção especial a antecedentes de trombose venosa profunda. Por quê? Porque, pessoal, trombose venosa profunda, profilaxia de trombose venosa profunda é uma das coisas mais importantes na avaliação perioperatória. Isso porque a trombose venosa profunda, que acontece com o paciente internado, que pode levar ao tromboembolismo pulmonar, é a primeira causa de morte hospitalar evitável no planeta, ok? Então, bastante atenção à trombose venosa profunda. E avaliar os medicamentos em uso para fazer a conciliação dessa medicação. Então, no exame físico, a gente vai buscar evidência de
doenças que ele já referiu que ele tem, de doenças que você suspeitou na sua anamnese e, principalmente, se ele já sabe que ele tem alguma doença, indícios de quão estabilizado ela está. Então, se já é um paciente cardiopata, a análise do exame físico é para ver ausculta pulmonar, ausculta cardíaca, exame físico vascular, para ter ideia de quão estabilizado esse paciente está, quão compensado. E a mesma forma, doenças pulmonares, doença renal e assim por diante. Bom, depois da gente avaliar o nosso paciente, a gente vai avaliar o procedimento. E do ponto de vista geral, quando a gente estuda as cirurgias, existem cirurgias caracterizadas como alto risco, tá? De mortalidade intraoperatória. Isso é caracterizado por um risco acima de 5% no ato. Isso é alto, né, pessoal? A gente às vezes fala de riscos de 20% em 10 anos. Aqui não, é 5% no ato. Então, quais são cirurgias de alto risco? Todas as cirurgias de emergência, por si só, são de alto risco. Cirurgias prolongadas, com grande perda sanguínea, cirurgias da aorta e dos seus ramos diretos, cirurgias vasculares periféricas. O que eu quero chamar a atenção para vocês, principalmente como dica de prova? Cirurgia de emergência é relativamente fácil a gente lembrar que é um procedimento arriscado, perigoso. Agora, tirando as cirurgias de emergência, olha o foco interessante nas cirurgias vasculares. Pessoal, um dos maiores riscos cirúrgicos que existe são cirurgias vasculares arteriais, né? Então, atenção a isso quando estiver avaliando alguma questão de prova. Cirurgias caracterizadas como risco de complicação intermediário, entre 1 e 5%. Cirurgias de cabeça e pescoço e as otorrinolaringológicas, endarterectomia de carótida externa, até como uma exceção das cirurgias vasculares. Então a gente chamou a atenção que cirurgias vasculares, principalmente arteriais, são bastante perigosas, mas a endarterectomia de carótida externa é mais segura, ok? É uma cirurgia vascular arterial relativamente mais simples. As cirurgias neurológicas, as cirurgias ortopédicas se enquadram com risco intermediário, cirurgias uroginecológicas e cirurgias intratorácicas, intraperitoneais. Então, estas são as cirurgias de risco intermediário na nossa avaliação. E as cirurgias de baixo risco são as cirurgias dermatológicas em procedimentos endoscópios, cirurgias de mama e oftalmológicas. Então é muito interessante a gente começar fazendo essa análise. Por exemplo, vários pacientes idosos, né? Então, a idade já é um fator preocupante. Ainda existe alguma comorbidade nesse paciente idoso? Vai ser submetido a uma cirurgia de catarata, por exemplo, né? Por definição, pessoal, toda cirurgia oftalmológica é de bastante baixo risco, né? Então aí para a gente poder ponderar a nossa avaliação clínica e orientações, ok? Bom, anestesia. Vale a pena também, a título de informação geral, a gente conhecer um pouco do efeito que a anestesia causa nas pessoas. Em geral, as anestesias geram vasodilatação e uma leve depressão miocárdica. Então, por conta disso, muitos pacientes têm sim uma queda de pressão arterial nesse período dentro do centro cirúrgico, dentro do procedimento e no pós-operatório. Por isso que às vezes na recuperação pós-anestésica ficam aguardando a melhora da pressão arterial. Do ponto de vista pulmonar, o efeito da anestesia é diminuição do volume corrente. Então por isso que existe o risco do paciente ter atelectasia, né? Inclusive como uma das causas de febre no período pós-operatório. Então aqui, se for um paciente que eu já tenho risco, ele já tem uma doença pulmonar, vocês vão ver que tem orientações de exercícios para ele fazer nas semanas que antecedem a cirurgia, para diminuir o risco de atelectasia, piorar o quadro pulmonar dele. Do ponto de vista endocrinológico, a anestesia aumenta o nível de adrenalina, aumenta o nível de cortisol e aumenta os níveis de ADH, só para a gente poder contemporizar. Por isso que muitos desses pacientes, por exemplo, diabéticos, descompensam, né, o diabetes e assim por diante. Então, a anestesia com vários efeitos. Efeitos hematológicos, hipercoagulabilidade, tanto no intra como no pós-operatório. Isso
é um dos elementos que ajuda no risco de trombose venosa profunda, que a gente falou para vocês, que é um dos focos interessantíssimos dessa avaliação. Ok? Bom, outra coisa dentro desse estudo de avaliação perioperatória é a classificação de ASA, né? American Society of Anesthesiology. É uma classificação dos anestesistas. Então, é muito comum na nossa prática do dia a dia o médico ser chamado para fazer uma avaliação de risco cirúrgico, avaliação perioperatória, e o cirurgião, e principalmente o anestesista, ele quer saber qual é o ASA que você classificou do seu paciente. Então vamos ver como é que se classifica o ASA. ASA 1, o paciente não tem nenhuma outra doença, não tem comorbidade, exceto a patologia que está levando à indicação cirúrgica. O ASA 2, o paciente tem outras doenças, além da patologia cirúrgica, ok? Mas essas doenças estão compensadas. Então, se ele tem um DPOC, classe funcional 1. Se ele tem uma insuficiência cardíaca, classe funcional 1. Se ele tem uma hipertensão, se ele tem diabetes e assim por diante, elas estão compensadas. ASA 3, o paciente possui doença sistêmica além da doença cirúrgica, mas ela tem uma classificação mais grave por si só. Por exemplo, todo paciente com angina estável é ASA 3. O paciente DPOC, classe funcional 2 ou 3. Ou paciente com ICC, classe funcional 2 ou 3. Todo paciente que infartou na vida, olha só, antes de 6 meses, você vê que é mais perigoso ainda. Mas vamos supor que já passaram anos que o paciente infartou. Independente de como ele está agora, ele sempre vai ser ASA 3. Bastante interessante, né? Então, todo paciente coronariano, por definição, é ASA 3. Ou seja, ele tem um risco maior do período perioperatório. E ASA 4, ele possui doença sistêmica grave, né? E ou está descompensada, ou ela tem uma classificação por si só de bastante gravidade. Então, é um DPOC classe 4, ou ICC classe 3 ou 4. Ou ele teve uma síndrome coronariana aguda mais recente, antes de 6 meses. Então, olha que interessante. Se o paciente estiver infartado e precisar fazer uma cirurgia antes de 6 meses, ele, por definição, é ASA 4, ou seja, muito risco de ter complicação intraoperatória. Perfeito? E ASA 5, pessoal, é paciente em estado gravíssimo, moribundo, com expectativa de vida menor de 24 horas e, em geral, é contraindicado o procedimento cirúrgico nesses casos, ok? Isso a gente vê mais em pacientes que entram no serviço de emergência. A importância, deixa eu vir agora um pouco para essa câmera conversar com vocês, a importância desse estudo, desse conceito do ASA, do conceito do próprio procedimento cirúrgico associado ao risco, é até para a gente alinhar expectativas com a família, pessoal, ok? É muito importante, todo procedimento cirúrgico traz um risco por si só, e a gente poder tangibilizar esse risco ajuda na comunicação com o paciente e com a família. Perfeito? Muito bom. Vamos retornar aqui no nosso estudo. A gente acaba associando o estudo da cirurgia, da anestesia, característica do paciente, para começar a desenhar essa avaliação de risco, né? E tudo isso pode entrar dentro da sua avaliação de risco. Olha só, risco de complicações cardiovasculares que estão aqui embaixo é o mais temido, é o que mais eles vão esperar da sua avaliação perioperatória. Mas a gente não deve ficar restrito à avaliação cardiovascular, risco de infartar, risco de um acidente vascular encefálico. A gente tem que avaliar risco do desmame da ventilação mecânica, risco de descompensar a doença de base, risco de insuficiência renal, risco de endocardite e o risco do tromboembolismo venoso. Nós vamos ver alguns desses agora e, claro, depois finalizar com a avaliação cardiovascular, que é a mais importante, a mais perigosa, ok? Pessoal, profilaxia de trombose venosa profunda. Como eu falei para vocês, é um dos itens fundamentais para a gente estudar, porque a embolia pulmonar é a primeira causa de morte evitável
intra-hospitalar. Então, num primeiro momento, a gente vai estudar os fatores de risco que o próprio paciente tem para a ocorrência de uma trombose venosa profunda. E depois, mais para frente, a gente vai ver alguns procedimentos cirúrgicos que sozinhos aumentam muito também o risco da trombose acontecer. Então, quais são fatores de risco clínicos que aumentam a chance da trombose venosa profunda e a gente tem que ficar atento às ações de profilaxia? Pacientes que tiveram acidente vascular encefálico prévio, pacientes oncológicos em uso de químio ou hormonioterapia, uso de catéter venoso central, doença inflamatória intestinal, doença respiratória grave, reumatológica, gravidez e parto, tromboembolismo venoso prévio e síndromes coronarianas agudas. Insuficiência cardíaca, principalmente classe funcional 3 ou 4, insuficiência arterial, insuficiência venosa crônica, internação em UTI e obesidade. Paresia, paralisia de membros inferiores, terapia de reposição hormonal, todo mundo sabe aquela máxima, né? Da mulher que toma pílula anticoncepcional e fuma, né? O risco de trombose venosa profunda. Síndrome nefrótica, porque aumenta a coagulabilidade, trombofilias, ok? E essas são as características clínicas que aumentam o risco de trombose venosa profunda. Agora, a gente vai ver alguns procedimentos cirúrgicos que por si só são de altíssimo risco. E como é que a gente vai ligar as duas coisas? Se o paciente for fazer um procedimento de alto risco de trombose venosa profunda, ele já vai merecer as profilaxias. Se o paciente for fazer outros procedimentos que não acarretam esse alto risco, vai avaliar a análise daqueles fatores de risco. Então vamos lá. Cirurgias de alto risco: artroplastia de quadril, artroplastia de joelho, fratura de quadril, oncológica, politrauma e trauma raquimedular. Pessoal, algumas dessas, quando você vai estudar a epidemiologia, por exemplo, artroplastia de quadril e joelho, a incidência de trombose venosa profunda é 50%. Quer dizer, é altíssima. Ela por si só já nos orienta que deve ser feita a profilaxia. Agora, e outras cirurgias? E se o paciente for fazer outras cirurgias? Aqui entra a análise dos fatores de risco. Então, outras cirurgias. Se for um paciente idoso, a gente classifica como alto risco e vai tomar a conduta da profilaxia. Se for um paciente que não é idoso, é adulto, jovem, entre 40 e 60 anos, a gente avalia aqueles fatores de risco para tromboembolia. Se não houver, é risco intermediário. Se houver, ele é alto risco. E se for um paciente menor de 40 anos, que tenha fator de risco, fica intermediário, porque a idade ajudou a diminuir o risco dele. Menos de 40 anos, sem fator de risco, baixo risco de tromboembolismo venoso. Ok? Muito bom. Insuficiência renal aguda é uma outra preocupação. Primeiro, porque vários procedimentos acabam usando medicações nefrotóxicas, acabam fazendo com que o paciente perca volume, né? E se a gente não tiver atenção, né, ao controle dessa diurese, a gente pode adicionar um problema para o paciente, que é a piora de função renal no período perioperatório. Então, ocorrem até 30% das cirurgias e quando o paciente desenvolve insuficiência renal aguda, aumenta a sua mortalidade, que é algo que nos interessa. Quais são as cirurgias que dão risco de insuficiência renal aguda? E aí, por si só, eu tenho que evitar medicação nefrotóxica, tenho que manter o paciente bastante hidratado, controlar a diurese e controlar a função renal. Toda cirurgia cardíaca é de risco para insuficiência renal aguda. Cirurgias da aorta, cirurgias vasculares periféricas, paciente com insuficiência cardíaca grave, pacientes hepatopatas. Claro, aquele que já tem alteração renal antes da cirurgia, ele pode agudizar uma insuficiência renal crônica. E paciente idoso, porque todo idoso tem uma diminuição do clearance de creatinina. Perfeito? Vamos lá. Conduta, então, evitar medicamentos nefrotóxicos, aminoglicosídeos, se ele for usar antibiótico na UTI ou na internação, contrastes radiológicos, anfotericina B, anti-inflamatórios, manter estabilidade hemodinâmica, isso é fundamental.
pós-cirurgia cardíaca, né? Pós-cirurgia vascular, a estabilidade hemodinâmica é fundamental também para proteger o rim e a hidratação. Perfeito? E doença pulmonar obstrutiva crônica? Então vamos lá. Vários pacientes que vão ser submetidos à cirurgia já têm um diagnóstico ou têm o fator de risco, o tabagismo, e você sabe que ele tem DPOC. Bom, a anestesia por si só diminui o volume corrente e dá atelectasia. Então o ideal é a gente fazer orientações para que o paciente não tenha complicações do seu DPOC. Então, em geral, uma semana antes do procedimento, exercícios respiratórios. Então, indicado pela fisioterapia, em geral, respirações forçadas contra uma resistência, para que ele possa diminuir o risco de atelectasia no pós-operatório. Interessante que alguns pacientes, até alguns protocolos, questionam sobre o CPAP e BIPAP nesse período pré-operatório, mas estudos mostraram que não era superior à realização dos exercícios em casa, né? Orientações, então, ok, isso aqui a gente já passou, e orientações ainda no pré-operatório, interromper o tabagismo. Olha só, se o paciente não consegue parar de fumar, já tentou usar PET de nicotina, adesivo de nicotina, medicação e não conseguiu parar, pelo menos no período perioperatório, ele tem que se conscientizar de tirar o cigarro e usar esses elementos que o ajudam a não ficar com o efeito colateral da falta de nicotina, pelo bem dele mesmo. Então, pelo menos 2 meses antes, interromper o tabagismo, né? Se necessário, aumentar a dose do broncodilatador e corticoide para deixar o paciente o melhor possível antes de fazer a cirurgia. Orientação do intraoperatório, cirurgia com o menor tempo possível, né? Então, daí a importância de selecionar o hospital, a equipe cirúrgica, a equipe de anestesia, para ter um tempo do paciente entubado menor. E orientações no pós-operatório, tentar ter as melhores condições possíveis para a extubação e manter, claro, a fisioterapia respiratória para este paciente. Bom, e chegamos no ponto em que a maior parte das pessoas associa a avaliação pré-operatória risco cirúrgico com risco cardiológico, né? Faz parte, é importantíssimo. Por quê? Porque o maior medo das pessoas fazerem cirurgia é de infartar ou de ter uma parada cardíaca no ato cirúrgico ou no pós-operatório. Então vamos avaliar esse risco cardiológico. Então olha só, as complicações cardíacas são sim as principais causas de morbimortalidade, principalmente porque o paciente pode vir a infartar, pode vir a desenvolver uma disfunção do ventrículo esquerdo ou ter uma parada cardiorrespiratória, ok? Vamos lá. Fatores de risco, né? Então, quer dizer, quem são os pacientes mais graves para que isso possa acontecer? Insuficiência coronariana, insuficiência cardíaca e idosos. Claro, né? O paciente que já tem insuficiência coronariana tem um risco inerente muito mais alto de outros eventos. O paciente com insuficiência cardíaca, até por conta de isquemia intramiocárdica, e o paciente idoso, porque em geral tem o processo de aterosclerose. Bom, se você tiver avaliando um paciente que vai submeter à cirurgia, e ele não for idoso, e não tiver antecedente de insuficiência coronariana, a chance dele ter um infarto durante a cirurgia, ou no período pós-cirúrgico, é 0,5%. Então esse é um outro dado muito legal, para a gente até tranquilizar a família que tem muito medo do infarto durante a cirurgia. O paciente não é idoso, ele não é coronariano, a chance é menor que 0,5% de um infarto. Agora, pacientes com coronariopatia, a chance de infarto nesse mesmo período pode aumentar até 50 vezes, por isso que a gente vai dar várias recomendações. Testes não invasivos. A preocupação de muitos pacientes é, eu preciso fazer um teste ergométrico antes da cirurgia? Eu preciso fazer uma cintilografia ou até um cateterismo? Então, pessoal, a gente vai falar sobre testes não invasivos e testes invasivos quando a gente for classificar os pacientes, ok? Quem é que merece o teste não invasivo ou até o teste invasivo? Mas do ponto de vista geral, só para vocês saberem,
fazer o teste ergométrico ou cintilografia ou ecoestresse em todo mundo não é superior à acurácia da classificação de risco. Ou seja, a gente tem estudos que nos dá segurança de dizer quem que merece o teste não invasivo e quem que eu fico tranquilo em não fazer. Então eu não tenho indicação de sair fazendo teste ergométrico ou cintilografia ou eco para todo mundo. Então eu só vou acabar realizando esses testes não invasivos em paciente de risco intermediário e cirurgia vascular para o planejamento de um paciente que possa se beneficiar de fazer uma angioplastia ou até cirurgia cardíaca antes da cirurgia proposta. Então, a gente vai ver depois isso aqui com calma, mas a mensagem é, alguns pacientes, quando você vai avaliar, eles têm algum risco sim de doença aterosclerótica, de doença coronariana. E o risco cirúrgico dele é intermediário, porque se for de alto risco, você já vai pecar mais por excesso mesmo e tem que resolver a parte coronariana de qualquer jeito. Em geral, vai para o teste invasivo cineangiocoronariografia. Agora, um paciente de risco intermediário é onde eu lanço mão do teste ergométrico, da cintilografia. Se vier alterado, eu vou resolver o problema coronariano antes da cirurgia. Se vier normal, a gente vai poder autorizar o paciente a fazer a cirurgia. Então, esses são os 3 exames que são utilizados como teste não invasivo. O teste ergométrico, a cintilografia ou com droga ou com esteira e o ecocardiograma também com estresse, ok? Vamos lá. Condutas para o paciente de alto risco cardiovascular. Bom, quando a gente for estudar a classificação e a gente classificar o paciente como alto risco cardiovascular, você vai adiar a cirurgia eletiva até investigação da ICO e conduta específica. Então, olha só, o paciente ia fazer uma cirurgia eletiva, passou pela avaliação do clínico, do cardiologista, foi feita a avaliação perioperatória e a gente definiu que ele tem alto risco cardiovascular. Esquece a cirurgia eletiva por enquanto, vamos avaliar a coronariopatia e tratar, porque se ele for operar sem fazer isto, ele tem chance sim de infarto no intraoperatório. Então, os pacientes que tiveram infarto, como a gente viu já nos outros slides, se ele fizer o procedimento antes de 6 meses, ele vai ser asa 4, né? Não faz sentido. Então, no mínimo, ele tem que esperar 6 meses antes para fazer uma cirurgia eletiva. Nós vamos estudar uso de beta-bloqueadores, uso de estatinas, uso de aspirina, tudo isso nos próximos slides vai ficar mais claro para vocês, ok? Então vamos entrar no score de avaliação de risco cardiovascular, perfeito? Excelente. Então, etapa 1. Então, a primeira etapa, quando eu vou fazer a minha avaliação de risco cardiovascular, é excluir condição cardíaca aguda. Então, o paciente não teve síndrome coronariana aguda, choque cardiogênico, edema agudo de pulmão e arritmias graves. Porque se ele teve, claro, a gente vai suspender a cirurgia pelo esse período de pelo menos 6 meses até a gente compensar o paciente. Etapa número 2. Existe um algoritmo feito pelo American College of Physicians que foi validado no Brasil. Portanto, ele é um algoritmo de preferência utilizado e está na nossa diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, a gente vai usar um algoritmo de risco cardíaco para esse paciente. Então, ele é validado no Brasil, usa muitas variáveis clínicas, cardiológicas e não cardiológicas, e separa os tipos cirúrgicos diferentes do paciente. Nós vamos classificar os pacientes em classe 1 e 2 ou 3. A classe 2 e 3 cada vez mais andam juntas e a classe 1 seleciona aqueles de menor risco. Então, como é que eu dou, pessoal, esse score de pontos? É o que está aqui nessa tabela. Então, vamos ver juntos. Ó. Teve infarto há menos de 6 meses? 10 pontos. Há mais de 6 meses? 5 pontos. Tem angina estável, classe 3? 10 pontos. Classe 4, 20 pontos. Edema agudo de pulmão na última semana? Edema agudo de pulmão em qualquer época da vida? Cirurgia que ele vai realizar é de emergência? Está ali os pontos. Estenose aórtica grave detectada no seu exame físico? Tem um ritmo que não é sinusal ou extrasístoles atriais ou extrasístoles ventriculares?
detectada no eletrocardiograma ou Holter, avaliação cardiológica? Nos exames laboratoriais, ter alteração de ureia creatinina, potássio ou PO2 e PCO2, no caso de um paciente que tem motivo para ter hipoxemia ou retenção de PCO2, como acontece no DPOC, é restrito ao leito, é idoso, né? E a cirurgia de emergência que a gente já tinha citado, ok? Pessoal, se o paciente tiver menos, vamos voltar aqui, ó. Você fez essa soma, como eu coloquei para vocês, a classe 1 fica separada. A classe 2 e classe 3 andam juntas, ok? Então, se o paciente tiver menos de 15 pontos quando você somou, ok? Olha lá, paciente menos de 15 pontos, ele, por enquanto, pode ser de baixo risco, de intermediário, e você vai ter que prosseguir a sua avaliação. Se o paciente teve mais de 15 pontos e já é classe 2 e classe 3, ele é considerado de alto risco. E aí volta para aquele slide em que a gente suspende a cirurgia eletiva para estabilizar o paciente, ok? Agora, se o paciente for classe 1, se o paciente for classe 1, a gente vai avaliar umas variáveis de risco estudada por dois autores chamado Eagle e Vanzetto. Então, estas aqui são as variáveis de risco. O paciente classe 1 do primeiro score, eu vou avaliar idade, de novo, 70 anos, diabetes, história de CC, história de hipertensão com lesão de órgão-alvo, hipertrofia ventricular esquerda grave, angina, infarto, alterações isquêmicas do eletrocardiograma ou eletrocardiograma com onda Q patológica, de infarto antigo. Se ele tiver mais de duas destas variáveis, ele é classificado como risco moderado. Se ele não teve a pontuação, foi menor que 15 pontos, classe 1, e zero dessas variáveis, ou seja, o ponto que ele ganhou foi por outra coisa, né? Ou até uma variável, ele é baixo risco. Então é assim que a gente faz a avaliação cardiológica. Soma aqueles pontos, mais de 15 pontos, alto risco, menos de 15 pontos, variáveis de Eagle e Vanzetto. 0 a 1, baixo risco. Mais de 2, moderado. O que eu faço com um paciente de risco moderado? Aqui eu divido em cirurgia vascular e não vascular. Cirurgia não vascular, liberado. Não precisa teste ergométrico, não precisa eco, não precisa cintilografia. Mas, se for uma cirurgia vascular, é aqui que está a correta indicação, a indicação de diretriz dos testes não invasivos. Então, é para o paciente de risco intermediário, pelo score de pontos e variáveis de Eagle e Vanzetto, que vão se submeter até a cirurgias vasculares. Nesse que eu sou obrigado a fazer o teste não invasivo, ok? Então, vamos lá. Condutas com paciente de alto risco. Anteriormente, as diretrizes não tocavam nesse assunto de contraindicar o procedimento. A nova diretriz da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia traz essa discussão. Por quê? Porque é fundamental a nossa orientação para que a gente não exponha o paciente a um risco que supera o benefício da própria cirurgia, ok? Bom, outra coisa, é fundamental a nossa orientação do hospital. Quer dizer, uma vez que você vai estabilizar o paciente e permitir que ele faça a cirurgia, né, lá no risco intermediário, no baixo risco, ou até no risco alto, quando você já compensou esse paciente, você tem que orientar o hospital certo. Existe um hospital certo para o paciente certo. Então, se é um paciente cardiopata, ele tem que estar fazendo a cirurgia eletiva num hospital com retaguarda para complicações cardíacas. Você também faz parte da tua avaliação perioperatória dar esse suporte para o paciente de risco. E com relação à terapia medicamentosa, olha só, beta-bloqueador, grau de recomendação 1, para aqueles pacientes que tiveram prova isquêmica funcional positiva e que já usavam beta-bloqueador. Então, indiscutível. E a indicação 2A. Os pacientes não têm
prova funcional isquêmica positiva, não usava um beta-bloqueador antes, mas ele vai fazer uma cirurgia vascular, e ele teve aquela classificação de risco como intermediário. Aí você fez o teste invasivo, não veio positivo, eu vou liberar para a cirurgia. É recomendação 2A dar o beta-bloqueador. Recomendação 2B é dar beta-bloqueador para todo mundo, inclusive para quem não vai fazer cirurgia vascular, tá? Quer dizer, 2B já tem menos evidências de benefício relacionado à cirurgia vascular, que tem mais benefício. Estatina, indicação 1, ou seja, é boa prática médica você dar estatina para cirurgias vasculares, pacientes sabidamente coronarianos e pacientes que já usavam estatina. Então, todo mundo que já usava estatina, pacientes que sabidamente é coronariano ou cirurgia vascular, é correto o uso da estatina. Antiagregante plaquetário. Pacientes coronarianos, manter a aspirina, o ácido acetil salicílico, em todas as cirurgias, exceto cardíaca, neurocirurgia e ressecção transuretral de próstata, ok? E se for um paciente que tomava dupla antiagregação plaquetária, porque ele teve uma angioplastia, ele tem um stent, você mantém o aspirina por todo o período e suspende o outro antiagregante plaquetário, por exemplo, o clopidogrel, né? Ou prasugrel, ou ticagrelor. Você suspende e você vai reintroduzir ainda no período perioperatório, antes de 10 dias da suspensão. Mas você mantém um antiagregante só, que é o caso da aspirina. Ok? Pessoal, então essas são as considerações do estudo da avaliação do período perioperatório para ajudar vocês, tanto na prática clínica, como nas questões de prova. Ok? Muito obrigado e até a próxima.